E aí, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e todas aqui. Estamos aqui firmes e fortes. Lula presidente. E aí, pessoal, tô morrendo de rir aqui. Esse aplicativo é demais. Eu cliquei em umas teclas ali erradas ali. Meu Deus, a minha imagem virou uma coisa. Ai, ai, é muito engraçado. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? Como é que está a sua noite? Tudo tranquilo, tranquilo? Então, estamos aí, ó. Acabei de ver o Henrique Meirelles ali na TV, já dizendo que segunda-feira nós teremos um novo presidente. Imagina quem vai ser. É isso aí, pessoal. Vamos nos preparar. Segunda-feira. Segunda-feira não, no domingo mesmo, né? No domingo mesmo. Agora o mercado financeiro já está preparado, né? Novo presidente, com certeza. Eu acho que o principal realmente dessas eleições é a questão econômica, né, pessoal? Dando conta da questão econômica, acho que tudo vai bem, né? Porque o Brasil está muito mal com relação à economia, né? Controle dos preços, a questão do valor da nossa moeda, o real. E realmente nós entramos numa esparrela, como diz o outro, com desse presidente aí, né? Essa falta de controle de preços, né? Nós que somos donos de casa, né? Fala sério. Você vai no supermercado, vai fazer uma compra aí de alimentos, né? Você está vendo todos os dias os preços, né? Todos os dias. Homem não sabe não, imagina. Os homens dificilmente vão fazer compra em supermercado, né? O máximo que você vê são os homens indo comprar pão. E se tiver uma padaria lá no fundo do supermercado, ele consegue ir lá comprar o pão e voltar e não comprar mais nada, né? As mulheres não. As mulheres veem tudo que falta em casa para estar comprando, não é verdade? Então a mulher sabe exatamente do que eu estou falando. O preço dos alimentos, o preço de tudo que envolve a questão de limpeza de uma casa, né? O sabão em pó. Já viu quanto que está o sabão em pó? Uma caixa de sabão em pó? Quanto que está um pacote aí de barra de sabão, 6 sabões, vamos dizer assim, um pacote, ou um sabão, quanto que está um sabão, quanto que está um sabonete? Pensa, quanto que está um creme dental? Isso coisas básicas de higiene de uma casa, de higiene pessoal também, não é? Quanto que está um shampoo? Quanto que está um condicionador para o cabelo? Pensa, quanto que está uma escova, né? Mulher que tem que se arrumar, quanto que está para fazer uma unha, né? Tem que saber, pessoal. O homem não sabe disso, não. O homem quer a mulher bonita, mas não sabe quanto custa, não, né? Para a mulher estar bonita, para a casa estar bonita, para tudo correr bem. O homem não sabe disso, a mulher é que sabe. A mulher é que é dona da casa, né, pessoal? A mulher é que sabe tudo de uma casa. Ela que organiza, ela que administra, ela que sabe quanto custa. Os homens não sabem. Perguntem para eles. Eles não sabem quanto custam as coisas. E é por isso que eu estou dizendo, as mulheres vão eleger Lula. Não precisa dos homens não, pessoal. E pior que tem umas mulheres bolsominions, misericórdia, né? Mas ainda bem que são poucas, né? Com certeza, as mulheres vão eleger o Lula lá. Sim, alguns homens sabem, né? Quanto custa, mas tem muitos homens aí, pessoal, não sabem não. Né? Não sabem mesmo, né? E daí você vai ver que o salário não está dando para fazer as despesas de uma casa, não. É difícil. Está complicado, né, pessoal? Por que está complicado? Porque, na verdade, as mulheres é que sabem onde aperta, né? As mulheres é que põem a mão no bolso, elas que usam o cartão de crédito, né? Quando tem cartão de crédito, tem cartão do banco, usa o cartão do banco. Se não tem, usa o Pix, né? Se não tem, pega o dinheirinho ali que vamos dizer assim, recebe de algum trabalho, mesmo um trabalho sem ter os direitos resguardados, né? Quer de uma carteira assinada, quer os direitos previdenciários, direitos trabalhistas. Mesmo assim, ela pega o dinheiro e vai ali comprar
as coisas, né, vamos dizer assim, relacionadas à casa, à administração de uma casa. Então, a mulher sabe perfeitamente do que eu estou falando, que realmente nós precisamos de mudar de presidência. Não dá esse presidente, né? Vamos ver lá quanto custa, né? É cada um, o pessoal fala cada coisa, né? É lógico que você tem uma carteira assinada, é de suma importância, né? Essa nova geração não tem os direitos e garantias, sabem por quê? Por conta da reforma trabalhista e reforma previdenciária. A minha geração, quem está aí que é da minha geração, dos 60, né? 60 anos, com certeza nós tivemos regime jurídico único, tivemos CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas, mas a nova geração, pessoal, a geração dos meus sobrinhos, né? Eu não tenho filhos, mas tem meus sobrinhos aí, né? Eu tenho uma sobrinha que trabalha na UNB, essa prestou concurso, passou com muitas dificuldades, né? Mas passou. Mesmo assim, por exemplo, ela não tem aquele direito previdenciário que seria da garantia de quando aposentar, não é? Ter o mesmo direito dos servidores da ativa, por exemplo, né? Não tem os novos servidores. É um absurdo, isso é um abuso. E isso aí foi da reforma da Previdência, que retirou esses direitos. Né? E a reforma da Previdência, quem fez a reforma da Previdência, pessoal? Quem foi? Qual governo? Fala aí. Fala aí qual governo. Por isso nós vamos dar o voto Lula lá, pessoal, por conta dessa reforma da Previdência, por conta da retirada de direitos dos trabalhadores, nós vamos dar o voto para o Lula. O Lula, que é sindicalista, né, que tem uma história de sindicalista. O Lula que está com os sindicatos, nós vamos dar o voto para o Lula. Tá? Por conta desse desgoverno aí que rasgou a previdência social do nosso país, dos trabalhadores, que não garante nem para os jovens de hoje que, se trabalharem, nunca vão aposentar. Nunca, jamais. Jamais vão aposentar. Pensa, como é que se estabelece uma reforma da Previdência que não dá garantia para gerações futuras? Isso é extremamente errado, é injusto. Isso fere os direitos humanos, os direitos ao trabalho, que, na verdade, o direito ao trabalho ele está atrelado aos direitos humanos, de sobrevivência, de alimentação, de moradia, de tudo que, de saúde, né, de tudo que concerne, que é ligado à vida do ser humano. Como se pode conceber o ser humano, por exemplo, não comer, não se alimentar, crianças não se alimentar, né? Como é possível conceber isso? Olha, é por isso que lá na Bíblia diz assim, né? Olhai os pássaros no céu, né? Olhem os passarinhos para vocês verem. Eles pegam os alimentos da natureza e um vai colocar no bico do outro. Um vai levar lá no bico dos filhotinhos lá no ninho. Vai ensinar aqueles filhotinhos a voarem, mesmo caindo, levantando, a voarem. Olha o que o ser humano faz. O ser humano é mau, né? Porque, na verdade, ele deixa que outro ser humano passe fome, passe miséria, fique na fome e na miséria. Isso é inconcebível. Nós vamos mudar isso. E é domingo. E é domingo, e é domingo, e é domingo. O alimento vai chegar, vai chegar. O trabalho vai chegar, a política vai mudar, a economia vai cambiar, vai transformar, vai mudar. E a gente vai ver as pessoas saírem da miséria, da fome, crianças que estão sem leite no Nordeste, no Brasil inteiro, né? Porque, na verdade, dizem que a merenda que eles estão dando é o quê? Bolachinha. Vocês acham que uma bolachinha vai dar conta? Uma bolachinha vai dar conta de alimentar uma criança que, na verdade, ela vai para a escola para se alimentar, né? Porque não tem em casa. A maioria são filhos, né? De pais sem condições, ou mesmo só com a mãe que ali trata, né, da criança, ou mesmo a avó que trata. Pensa, e não tem condições. E aí, quando se tinha o almoço de manhã e o almoço à tarde, né? Ajudava pra caramba, né? Eu que sou professora, eu vejo isso, né? Porque afeta diretamente o cérebro das criancinhas, né?
das crianças, dos adolescentes, dos jovens, né? Porque as pessoas sem alimentação realmente suficiente, elas não desenvolvem intelectualmente, não desenvolvem também fisicamente, né? Há um problema sério, as pessoas adoecem, as crianças, adolescentes adoecem, ficam aí passando fome, subnutridas, né, com sérios riscos de saúde. E não há também, vocês já viram que não há um controle realmente da saúde das crianças e adolescentes, não há. Aquela senhora que, na verdade, o sobrenome dele é Arnes, ela faleceu, né? Me parece que foi num terremoto, num país aí. Ela tinha um projeto, ela como médica tinha um projeto realmente de acabar com a fome. Tinha um projeto relacionado a uma farinha, né? Que era uma mistura. Geralmente nós até adotávamos essa farinha no trabalho aí de ação não governamental, né? De medir as crianças, pesar as crianças e fazer essa mistura também. Havia um médico que ajudava nisso e que levava a questão da nutrição às crianças, entende? Então, as crianças, elas não estão tendo nutrição, pessoal, não está tendo alimento. Pensa, isso é muito triste. Você vê um outro ser humano, entende? Igual a você, né? Sem condições de sobrevivência, de se alimentar dignamente, né? E na verdade, crescer com saúde, né? Crescer, vamos dizer assim, se desenvolver com saúde. Isso é muito sério. Nós temos que mudar isso no nosso país, né? Os postos de saúde, no caso aí o SUS, né? Ver mais de perto, né, esse acompanhamento das crianças na sua saúde, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na questão da pesagem da criança, na questão de medir a criança, de ver realmente o que a criança está necessitando, né? Acompanhar. Eu não tenho visto isso, não sei se tem, pessoal. Se tiver, me fala aí, né? O pessoal do SUS, né? Porque, na verdade, o SUS necessita continuar com o seu trabalho, mas um trabalho preventivo das doenças, né? A começar da infância. A vacinação das crianças, nós estamos vendo aí por esse negacionismo, um número estrondoso, né, de crianças aí que não se vacinaram, né, que os pais não levaram para vacinar. E o quanto isso é importante. Quanto é importante, não é? Lá em casa mesmo, todos nós vacinamos, né? A nossa geração, não é? Por que nós somos saudáveis? Todos nós vacinamos, nós tínhamos acompanhamento nos postos de saúde, próximo de casa. Não era SUS, mas havia acompanhamento com os médicos, né? Um médico, com um dentista, né? Então, o quanto isso é necessário. Acompanhamento com psicólogo, psiquiatra. Muita gente está precisando de psiquiatra, de psicólogo. O pessoal tá louco, né? Esse pós-pandemia aí mexeu com todo mundo. E tem gente aí em estado de depressão, né? Estado de pânico, né? Não quer saber de trabalhar, né? E em função da pandemia, né? Desse pós-pandemia, né? Que a gente ainda nem atravessou realmente a pandemia. Nós estamos atravessando ainda, né? Mas é isso aí, pessoal. Estamos juntos aí com Lula. Estamos aí amanhã comemorando, né, a partir da 0 hora de hoje, comemorando o aniversário do Lula. Em Goiânia, nós teremos uma atividade na Praça Universitária, que vai ser uma atividade cultural e política. Vamos cantar os parabéns aí para o Lula. E de onde você estiver, cante parabéns para o Lula. Grave um parabéns, grave uma mensagem para o Lula. Dê força para o Lula. O Lula é um ser humano, pessoal. Eu fico pensando assim, o que ele atravessou, né, com relação a toda essa problemática de 26 processos, bastava 26 processos nas costas, né? Assim, a cabeça, né? De uma certa forma, isso mexeu com ele, com certeza. Vamos dar força para o Lula, né? Essa retomada dele aí, ele procurando sempre dar força para todos nós brasileiros, com esse alto astral, com essa alegria, pulando, né? Indo a uma infinidade de lugares aí, né? Levar a sua mensagem, sendo carregado pelo povo, né? Pelo povo brasileiro, com alegria, né? Então, assim, eu penso que a gente deve isso a Lula, né?
E agradecer a Deus pela vida do Lula, que ele tem uma vida longa, que o nosso país tem uma vida longa de prosperidade, que haja uma mudança, né, de cultura, uma mudança de educação no nosso país através do Lula e de toda a sua equipe, de todos, né, que são a maioria dos políticos aí que estão com o Lula e que vão ajudá-lo nesse processo, pensando aí no país, no Brasil, de uma forma coletiva, né, de uma forma mais atenta, né? E com certeza nós vamos chegar lá, pessoal. Com certeza. Sim, tem alguns comentários aqui que o pessoal está excluindo, né? Alguns comentários. Isso é bom, né, pessoal? Porque muita gente fica falando coisa que, né, não deve ser falado, né? Quais os direitos foram retirados, né, da reforma da Previdência? Pessoal, vários direitos, vários, inúmeros. Por exemplo, né, o cônjuge falecido, vamos dizer assim, ele deixou uma pensão para o cônjuge sobrevivente, né? Nessa pandemia isso foi estarrecedor, porque isso ocorreu muito, né? Então o que acontece? Esse cônjuge sobrevivente, com a reforma da Previdência, essa pensão ela já não foi mais integral, ela já foi parcial, 50%, dependendo do tempo que esse cônjuge vivia com o cônjuge falecido, foi, na verdade, proporcional essa pensão e temporal também por um tempo, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente. Olha só, se a pessoa contribuiu com a Previdência, né? E esse dinheiro foi para a Previdência. E aí, quando ele adentrou, seja no serviço público, né? Seja na iniciativa privada, que ele adentrou ao trabalho, ele adentrou ao trabalho com uma perspectiva, né? E aí isso foi alterado. Então, isso é estarrecedor, né? E tem a questão também da série de privatizações e terceirizações de contratos temporários, que na verdade eles não querem que haja esses contratos seletistas, né? Eles querem, na verdade, precarizar, né? Não vê aí o quanto de trabalho estão precarizados? Exatamente para as pessoas, muitos que não contribuem ou contribuem muito pouco, né? Que na verdade não dá para ter uma aposentadoria ou uma pensão, porque na Previdência, só com a contribuição é que você vai ter uma pensão. Vai deixar uma pensão para alguém, né, se você falecer, ou vai ter uma aposentadoria, né, integral. Agora, nós não temos mais, vamos dizer assim, essa pensão integral. Isso é justo? Isso não é justo. Várias questões aí da reforma da Previdência, elas têm que ser, na verdade, revertidas. Revestida, porque feriu direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Então, temos que mudar. A reforma também que está lá para ser... Há vários projetos de leis também, né? Mais de 100 projetos de leis que estão no Congresso Nacional para retirada de direitos dos trabalhadores, né? Inclusive a emenda constitucional com relação à reforma administrativa. E se esse desgoverno ficar aí, com certeza vai passar, né? Vai passar. Só não passou no último ano porque houve um movimento muito grande dos sindicatos, das centrais sindicais, e que não deixaram passar a reforma administrativa, que na verdade é relacionada aos servidores públicos federais, mas que alterando vai também para os servidores estaduais, vai também para os servidores municipais. Nós defendemos concurso público, que haja concurso público, que haja uma qualidade do serviço público para a população, né? Que haja um Estado presente, porque nós somos um país em desenvolvimento. Se nós fôssemos desenvolvidos, tudo bem, né? Tudo bem você pensar em diminuir o Estado, diminuir a presença do Estado em várias áreas, né? Tudo bem, mas nós não somos um país desenvolvido, né? Nós precisamos ainda da assistência do Estado, né? Então, essa questão
das reformas, tanto trabalhista como da Previdência, feriram muitos direitos dos trabalhadores, né? E que nós temos que, na verdade, reverter essas questões aí, né? E não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Porque como a pizza lá, o gráfico lá, a maioria são da direita, né? É uma democracia suicida, né? Muitos foram reeleitos e outros eleitos que não deveriam ter sido, né? E que vão prejudicar os trabalhadores, né? Porque a ideia deles é essa, é prejudicar os trabalhadores, os direitos trabalhistas, tá? Então é isso aí, pessoal. Estamos juntos aí. Essa questão, gente, Lula não é a favor do aborto, não. Ele, na verdade, como é que se diz? O pessoal fala aí que Lula, o PT e tal, né, é a favor do aborto. Não é bem isso, pessoal. É que há uma discussão em cima desse tema, né, do aborto, e que há muitas controvérsias, né? Por exemplo, quando a mulher ela é violentada e engravida, né? Então, essa mulher, será que ela teria o direito de abortar? Eu, particularmente, eu sou contra o aborto. Eu tenho até um artigo, né, no campo do direito escrito, que, na verdade, eu analisei bem, eu cheguei à conclusão que existe o direito do nasciturno, que é aquele direito do feto, né, do direito a vir a ser, do direito a vir a viver. E que nós temos que olhar para esse direito, né? A mulher diz, eu tenho direito. Você tem o direito, mas aquele nasciturno ele tem o direito à vida, né? E há mulheres que, mesmo com os traumas, né, relacionados às violências e conseguiram superar isso com muita dificuldade, mas superaram, com tratamentos, né, psicológicos e tudo mais, e que conseguiram, vamos dizer assim, criar seus filhos e depois até chegar à conclusão de que realmente foi a opção mais correta, né? Mas há casos, né, de abortos, né, criminosos, né? Pessoas que retiram, vamos dizer assim, o direito desse nascituro, desse feto, dessa vida, né, em desenvolvimento ainda, em clínicas, em lugares, né, que, vamos dizer assim, totalmente legais e que colocam em risco a vida da mãe, da gestante, né, e que muitas morrem, inclusive, né? E alguns defendem até que se legalize por conta disso também, né? Mas eu penso que tem que ocorrer uma maior fiscalização relacionada a isso para que isso não ocorra, né? Volta e meia você vê aí também, né, casos, né, de criança, vamos dizer assim, de recém-nascidos, né, em banheiros de rodoviário, já vi isso na TV, né, aqui em Goiânia, deixados na porta de alguém, né? É muito triste, né? Eu que não sou mãe, eu acho isso muito triste, porque muitas gostariam de ser mãe e não são. E as que têm a oportunidade de ser, querem abortar, né? Ou querem deixar os filhos de qualquer jeito, né? E na verdade, o nascituro tem direito à vida, né? O bebê tem direito à vida. É claro que tem casos, né, de mulheres que no pós-gravidez, né, no pós-parto, tem problema, vamos dizer assim, relacionado à questão de não querer o filho, né? E o problema psicológico tem que ser tratado, né? Acontece isso também. Mas o aborto em si, eu sou contra, né? Agora, há muitas controvérsias e movimentos, inclusive feministas, né, favoráveis à questão da legalização do aborto. Mas isso tudo são coisas para serem discutidas, né, com comissões, né, lá no Congresso, né, no Senado, né. Se existir algum projeto de lei relacionado a isso, tem que haver ampla discussão, pode haver até um plebiscito, né, por que não, né, de votação, né, a favor ou contra. Esses assuntos polêmicos, eu acho que é importante ter votação, né?
até para ser algo mais democrático e não se cair em erros, né? Porque quando a maioria realmente decide, você diz assim, não, eu vou respeitar essa maioria, porque na verdade há uma razão em cima disso, né? Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto aí, né? É muito triste questão de aborto, né, pessoal? Há pessoas que, vamos dizer assim, muitas vezes têm aborto por conta de não, a gestante, né, de não conseguir segurar, né, o feto, por questão mesmo de saúde, né, e é espontâneo, é algo que independe da mãe, né, é diferente. Mas é importante, eu acho que é importante discutir esse tema, é importante se colocar e aprofundar, né, para as pessoas perceberem. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. E é cada um aí, por falar cada coisa, gente. Oh, a questão é Lula, o PT, a esquerda, né? Eu não sou totalmente esquerda, né? Porque eu sou da Rede de Sustentabilidade. Mas como eu sou sindicalista, eu tenho muito desses conceitos da esquerda em mim porque eu defendo os trabalhadores, né? E eu não vejo outro partido que mais defenda os trabalhadores do que o PT, né? Com relação ao projeto de lei lá da reforma administrativa, não passou porque o PT foi muito forte contra e os partidos aliados também, porque senão teria passado. A reforma administrativa vai retirar mais direitos ainda, vai precarizar mais ainda. Mas essa questão de ser contra a agro, eu não sou contra a agro. Sabe por que eu sou contra? Como eu faço parte da Rede de Sustentabilidade, nós defendemos o meio ambiente, defendemos uma alimentação realmente saudável, né? Vocês já viram o quanto o governo, este desgoverno, aumentou relacionado à questão do agrotóxico? Vocês viram a quantidade de agrotóxicos que foram aprovados? Essa quantidade de agrotóxicos aprovados, na verdade, traz um malefício à nossa população. O que vocês acham que são a maioria desses cânceres que cresceram no país? A maior parte é relacionada ao uso do agrotóxico. A mesma coisa relacionada, vocês já viram, quem é professor sabe disso que eu estou falando, que acompanha mais de perto, e se tem alguém da saúde também, com certeza. Por exemplo, a questão do aumento de crianças com IDH, com problemas de déficit de atenção, com problemas de aprendizagem e mesmo de deficiência, grande parte é relacionada ao uso do agrotóxico. Só que as pessoas não falam disso, né? Você pode produzir muitos alimentos, mas por que essa grande quantidade de agrotóxico? Por que não diminuir os impactos, as consequências desse agrotóxico para a nossa saúde? Isso vai para os alimentos, vai para os animais, né? Seja o gado, seja, vamos dizer assim, as aves, né? Para as águas, para todo lugar, né? Contamina tudo. Pensa o agrotóxico em grande escala aí, em uma grande lavoura, e quando chove, né? Para onde vai esse agrotóxico? Para os rios, para as águas, vai para, na verdade, para as nossas casas. Mesmo você tendo filtro de água, ou você tomando a água mineral, mas você vai lavar os alimentos, vai lavar uma roupa, vai tomar banho. E aí? Como é que fica a saúde, né? E sem falar esses problemas mentais também. Tem alguns problemas mentais que são diretamente relacionados ao uso do agrotóxico. São vários tipos de doenças. Vamos procurar pesquisar isso no Google, nesses Google acadêmico, né, que normalmente tem artigos escritos, artigos científicos, né?
para aprofundarmos mais nessa questão, né? Assistir vídeos realmente de pessoas, investigadores, né? Que tratam desta área. Procurar realmente pessoas que detêm o conhecimento, né? Que são pesquisadores dessa área, para perceber que nós temos que mudar a nossa cultura, né? Nós não podemos viver essa cultura do agrotóxico. Não é questão do agronegócio. Você precisa produzir muito, daí usar agrotóxico, mas até quanto esse agrotóxico? Né? Até quanto? É isso que nós temos que pensar, certo? Colocou no mundo cuida, né? Mas nem todo mundo cuida, né, pessoal? Pessoal, principalmente os homens. A maioria dos homens não cuida dos seus filhos, né? São as mulheres que cuidam, porque ela é que carrega na barriga, né? Ela que vai cuidar mesmo, né? Infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. O Lula vai ganhar. O Lula já ganhou, pessoal. O Lula já ganhou. Parabéns pro Lula, presidente Lula, com certeza, pessoal. Eu sinto muito dizer, mas eu tô sentindo que o Lula tá chegando. Sim, dá força pro Lula, pessoal. O Lula é o seguinte, não sei se vocês lembram na época do governo Lula, aquele ministro Bastos, eu não estou lembrado o nome dele, ele já até faleceu. Foi um ministro no governo Lula. Quando surgiu essa questão aí desses problemas, eu me lembro perfeitamente ele defendendo a presidência da República e o Lula diretamente, e retirando do Lula essa responsabilidade para que realmente se efetivassem vamos dizer assim, as apurações dos fatos, né, de quem, o que ocorreu e tudo mais, né? Então é isso aí. É isso aí. Na verdade, tem que se apurar, né? Se há falcatrua, se há corrupção, quem que é corrupto, o que fez, por que fez, apurar, né? Punir realmente, acabar com essa questão de delação premiada, né? Que isso não leva a nada, né? As pessoas mentem lá para poder se beneficiarem, essas delações premiadas que ocorreram, né? Que o ministro Moro, juntamente com o seu escritório, da sua mulher, não é? Ele lá, quer dizer, como juiz e com o escritório, né? Olha só a ética aí, né? E a OAB não faz nada. A OAB não faz nada. Não há corregedoria, vamos dizer assim, da Justiça Federal, não há corregedoria também com relação ao Ministério Público Federal, que é aquele Delanhol também, não é? Até hoje, vocês ficaram sabendo se eles apuraram isso? Se apuraram esses servidores aí, que na verdade fizeram tanta falcatrua lá, sendo parciais, colocando nas mídias questões processuais, né? E não o processo todo, né? Colocando, vamos dizer assim, uma ou outra peça, um ou outro dizer totalmente desconexo, descontextualizado, né? Para que a população, vamos dizer assim, achasse algo ali, né? Julgasse. Na verdade, esse processo do Lula, quem julgou foi a população. E esse juiz parcial e esse promotor público parcial. Então isso tem que mudar no nosso país. E outra coisa, tem que se olhar, verificar as brechas da lei. E também todo tribunal tem resoluções, né? Resoluções internas, né? Tem conselhos de ética, etc e tal. Tem que se apurar isso para, na verdade, punir
punir esses dois servidores, o Dallagnol e o Moro, para que eles não possam realmente tomar posse dos cargos deles. O Moro como senador e o Dallagnol como deputado federal. Alguma coisa tem que ser feita. Por que eles não tiveram quarentena? Por que não existe a quarentena? Para todos aqueles que exerçam um cargo público, um cargo com detenção de poder, de detenção de, como é que se diz, de decisões, juristas, quer ministros, quer juristas, quer desembargadores, ou outras funções, né, que realmente detêm o poder, tem que haver uma quarentena para se candidatarem. E isso não existe até hoje no país? O que eles vão provocar lá? Pensa, no Senado e no Congresso Nacional sendo profissionais parciais. Eles não são imparciais. São destruidores, né? Destruíram com o Brasil. Destruíram. Jogaram toda a questão de partes de peças processuais nas mídias para se beneficiarem, para virarem políticos. Então, a política ela tem que mudar, né? Tem que haver quarentena. Não pode deixar as pessoas se candidatarem imediatamente e logo após, né? Saíram aí vamos dizer assim, do poder público de uma forma, vamos dizer assim, ilesa, sem nenhuma punição. Que justiça federal é essa? Que Ministério Público Federal é esse? Não houve nenhuma corregedoria em cima desses processos, ainda mais agora. Inocentaram Lula, colocando esse juiz sob suspeição de parcialidade. E esse Ministério Público que era o acusador, né? Pensa. Meu Deus, onde nós vamos parar? Agora pensa esse pessoal lá no Congresso Nacional e no Senado Federal. E o Moro, 8 anos lá no Senado Federal. Gente, não é possível que alguém não faça alguma coisa até dezembro aqui, hein? Que busque juridicamente uma forma desse pessoal não tomar posse. Alguém inteligente, né? Tem pessoas inteligentes, não é possível. Não é possível que alguém não ache uma brecha legal aí de impedir, né? De impedir que tomem posse. Porque acabaram com o país, né? Lava Jato. Foi lava, sei lá o que lava, né? Porque eles é que ganharam o dinheiro, né? A beça, né? Com delação premiada. É uma coisa que tem que acabar, né? Delação premiada com mentiras e que daí as pessoas vão e se beneficiam para ficarem soltas. Pensa uma coisa dessa. Uma vergonha. Uma vergonha. E o Moro, ele não é bem quisto em lugar nenhum lá fora. Não é. Agora aqui no Brasil vão dar um cargo para ele de senador. E como é que ele conseguiu, né? Porque ele ficou indo de um lugar para outro aí para poder se candidatar. Determinados lugares nem queriam, né? Não queriam. Foi negado, né? Cadê os óculos escuros? Oh, meu Deus do céu. Oh, se a pessoa... Esse pessoal fala cada coisa, né? Para desviar o assunto aqui, mas eu não vou falar nada não, tá? Mas é isso aí, pessoal. Estamos firmes aí, né? Estamos firmes. E vamos ficar fortes e firmes aí para eleger o Lula, pessoal. Porque mais coisa virá. Até sábado, pode ter certeza. Muita coisa virá aí. Muita mentirada, muita fake news. Os WhatsApp estão cheios, né, pessoal? É grupo família, é grupo de colegas de escola. Eu tenho grupos de colegas de escola aí que, meu Deus, da oitava série, longos anos, 44 anos atrás, o povo tem de bolsominion. Eu fico pensando, né, o que a vida serviu para essas pessoas, né? Pessoas até de bem, né?
Mas é a desinformação, né? Desinformação muito grande. Tem uma mentira dita várias vezes, ela se transforma numa verdade. As pessoas começam a achar que é verdade. Não, imagina, né? E porque não foram esclarecidos os fatos, as pessoas colocam tudo no mesmo saco ali, assim, todo mundo é igual, né? Mas hoje, o que está realmente sendo levado em conta não é efetivamente 2 candidatos, né? Não são 2 não, pessoal. É um só. É um só. Né? É a democracia que está em jogo. A democracia. Não essa democracia suicida que está posta aí, que vários se elegeram com essa democracia suicida, que é a maior fatia do bolo que está lá, mas que nós temos que mudar, temos. Talvez não será com esse Congresso, com esse Senado. O Brasil ainda vai ter que caminhar bastante, né, para realizar as mudanças, mas algumas delas poderão ser feitas ainda, né, porque existe uma parcela ainda grande ali de pessoas comprometidas, né, com a questão social, com a questão econômica, com a questão mesmo de um enfrentamento com relação ao desenvolvimento do país, com políticas externas e internas, né? Olha, outra coisa, olha para você ver, cada fake news, eu vou desmentir essa fake news aqui, dizendo que o PT roubou propaganda. Pensa se não, na verdade, esse desgoverno aí inventou várias fake news, falou várias fake news, e aí é o direito de resposta. E você vai buscar o direito de resposta onde? No TSE, obviamente. Nós seguimos a legislação, não é verdade? E no direito de resposta vem o esclarecimento. Primeiro, que houve mentira. Segundo, que há a resposta, não é? E como existem quase 7.000 fake news, eu acho que vai acabar a eleição e o PT ainda vai continuar respondendo, sabia? Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de responder todas as fake news, todas as mentiras. E mais ainda aparecerão, né? É que nem essa questão lá de propaganda de rádio lá no Nordeste. Pensa, o Lula é benquisto no Nordeste, né? É um cidadão comum do Nordeste, é natural de lá, nativo de lá. Ele é que fez realmente uma política para os nordestinos. Até então nós tínhamos aí morte e vida severina, né? Nós tínhamos aí, na verdade, uma seca tremenda, porque não passava água. E Lula transpôs o Rio São Francisco para que a água chegasse. 88% da obra no governo Lula. Aí ficou 12% lá, né? O desgoverno terminar, né? Aí ele tomou conta de que toda a obra era dele. Não, né? Vamos dar nome a quem realizou as obras. 88% é 88 o 8 é um número da perfeição. Não sei se vocês sabem. E deitado é o número do infinito, né? Então pensa bem. A obra é do Lula, né? 12%, você nem fala 12% que você fez, não, imagina. Agora, questão de obras, você vai comparar um governo com outro governo, você vai ver que o Lula teve obras grandiosas. E esse desgoverno, qual obra? Estou tentando pensar aqui, não achei. Teria que ter feito em 2019, né? E ele teve o azar, né? Teve o azar da pandemia, que ele poderia ter tirado de letra, mas ele não conseguiu tirar porque não tem inteligência para tirar. Então, ou a pessoa é inteligente ou não é, né, pessoal? Se você não tem inteligência, é difícil. E se você não tem da inteligência, você não procura ajuda dos universitários, né? Tem que buscar ajuda dos universitários, né? Aí não procurou ajuda, se deu mal. Quantos países aí
os governantes se deram bem por administrarem bem a pandemia. Perdeu a oportunidade. As oportunidades vêm, né? Aqui em Goiânia, não sei se você se lembra, teve uma época que teve a questão do acidente do Césio. E a esta época era um médico que era o governador aqui do estado. Na mesma hora, ele apareceu no programa da Hebe, já tomando conta de toda a situação, explicando para a população o que estava ocorrendo e o que deveria acontecer. Na mesma hora, à noite. Não deixa para depois, não. É disso que nós estamos falando. É de uma rapidez imediata de inteligência de resolver as situações que você se encontra. Infelizmente, ele não foi capaz. Não passou nesse teste. Por isso que vai sair. Não passou. Vocês podem chorar aí, ó, esses bolsominions, esse pessoal que está ganhando dinheiro aí, ganha o dinheiro e volta no Lula. Para que o Lula possa arrumar trabalho para você. O governo Lula, né? Com certeza vai ter política de trabalho e renda. Com certeza você vai ter um bom trabalho aí. Né? Vai ter um fortalecimento da educação, você vai ter educação. Né? Não fica aí copiando e colando aí 22 anos. Larga disso que já tá chegando a hora da eleição, né? Ganha seu dinheirinho e vota no Lula. Tem que ganhar o dinheiro, né? Porque com esse desemprego... Olha, o desemprego lá pelo IBGE, eu estava olhando hoje, está 9%. É porque houve uma retomada aí de empregabilidade, né? Mas, na verdade, é porque o IBGE pesquisa a ocupação, né, das pessoas. E mesmo as pessoas que fazem um bico, vamos dizer assim, o IBGE considera que se naquele período ele foi pesquisado, considera ele como um empregado, né? Como a construção civil, a construção civil não parou, né, pessoal? Né? Nem com a pandemia parou. Então, na verdade, eu penso que é muito em função disso, né? E dessa retomada também do comércio, né? Embora o comércio, pessoal, os vendedores do comércio estão lançando. Eu passei perto de uns comércios aqui em Goiânia e estavam lançando, sabia? Porque não tem gente para comprar. Não tem. Não tem gente para comprar. Então, se não der uma retomada aí para o trabalho, para a renda, para as pessoas retornarem, né? Retornarem a questão de estarem comprando, vai ser difícil, né? Então, por isso nós temos que mudar realmente, pessoal. Esse modelo aí que está aí posto não dá certo, né? Ah, parabéns, democrata em favor da censura. Não, não é questão de censura, né? Acho que numa outra live eu falei de controle, né? Que na verdade você precisa ter um controle, né? Um controle de quê? Tudo bem você ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, ok, beleza. Né? Mas aquilo que vai além, que fere, que extrapola, que traz a violência, seja por palavras, atos, imagens, né? Especialmente nesse campo vasto da internet, da tecnologia, aí realmente você tem que estabelecer, não é? Legislações relacionadas ao direito tecnológico, né? Ao direito da comunicação. Especialmente relacionado às mentiras, né? Às fake news. As pessoas que lidam com os meios de comunicação, seja na internet, na TV, no rádio, tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado de ouvir as partes, né? De não ficar só uma parcela. Tem que ter o cuidado de serem imparciais. E não ser parcial como lá o Moro, entende? Eu acho que o que funciona lá na justiça funciona também nos meios de comunicação. Hoje nós vemos aí os meios de comunicação no país, que são, na verdade, através de concessões, muitos deles extrapolando esse direito.
da concessão. Que a legislação, ela fala, quando eu estudei essa legislação, já tem algum tempo, já tem bastante tempo, aliás. Hoje eu nem sei como é que está. Mas ela falava de tempos, né, para a cultura, para a educação, né, para o lazer, o entretenimento. E você vê hoje, por exemplo, os meios de comunicação no país voltados para outros temas que não esses. E são concessões do Estado, né? Então, isso precisa ser melhorado, precisa ser mudado. Do mesmo modo, a questão do anonimato na internet, isso tem que acabar. Tem que se criar meios que haja a identificação das pessoas. Porque aí as pessoas vão tomar realmente cuidado na comunicação, terem respeito maior com a comunicação. E não ser o pessoal fala uma terra de ninguém, né? Mas um espaço de ninguém, né? Não dá para ser um espaço de ninguém, um espaço de anonimatos, um espaço de violência de qualquer natureza, não. E para isso tem que haver investimento na área da educação tecnológica, na área digital, para ter maior qualidade, né? E para as pessoas não terem medo de se colocarem, de se exporem, né? À medida que houver uma educação maior, as pessoas vão sentir mais confiança e segurança de se mostrarem, de se colocarem, de fazerem suas intervenções, né? Eu mesma, né? Eu não lidava com isso aqui, né? Passei a lidar diante desse desgoverno aí. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu como professor, eu como uma sindicalista, né? Morri de vergonha, mas fazer o quê, né? Eu tinha que mostrar minha cara, falar, explicar, me expor, né? Escutar as pessoas. Porque esse instrumento é de grande valia, se nós soubermos usar. Nós podemos construir grandes coisas com esses meios de comunicação, se soubermos usá-los. Com certeza. Porque há pessoas muito criativas, inteligentes, que estão aí atrás, que nunca disseram nada, só estão observando. Principalmente jovens. Né? Os jovens, eles captam as coisas muito rápido. Jovens que já nasceram na era digital, né? E que se nós soubermos escutá-los, com certeza nós podemos fazer muitas coisas criativas nesse campo, né? Mas é isso aí, pessoal. E com o Lula vai ter, né? Com o Lula, vocês viram, né? Lula vai investir na questão tecnológica, na questão digital, principalmente com relação à juventude. Eu tenho muita esperança que a juventude realmente tem um norte e um caminho melhor. E nada melhor do que na área digital, na área da cultura, né? Eu fico pensando, pessoal, até o Lula falando sobre isso, né? E eu já pensava que a cultura seria um meio que daria muitos trabalhos para a juventude. Quando eu estive na Broadway, eu observei, né? Tem um teatro que é relacionado ao rock, né? Que são, na verdade, peças de teatro musicais só de adolescentes. Cada coisa mais linda. E eu lá e pensando, gente, por que no Brasil, né, não há um investimento tal qual, igual, para os adolescentes e jovens? Dança, teatro, música, né? Espaços, teatros realmente que façam valer a pena, que as pessoas possam ir, né? Tanto aqui do Brasil como um turismo, né? Que venha de fora para o Brasil assistir. Olha que coisa linda. E eu sempre fui encantada com a Broadway, desde a minha infância. Eu só consegui ir lá há pouco tempo, né? E eu sempre pensava, nossa, se no Brasil tivesse um lugar desse, né?
quanto, vamos dizer assim, daria de oportunidade para a juventude. Isso já na minha época, imagine hoje, né? Os jovens amariam isso. Amariam, porque eu vejo assim, mesmo com as dificuldades que há nas escolas, quando nós trabalhamos peças de teatro, literatura, né? Realizar esquetes e dramatizar, criar cenários. Como os adolescentes amam isso? E depois de tudo pronto, né? Nos ensaios é aquela dificuldade, mas depois de tudo pronto, como eles amam? Porque é o resultado, né? E aí, professores de arte, né, professores de literatura, né, trabalhando tudo isso aí, pensa, fazer isso de uma forma mais forte e concatenada, né, com conexões aí, né, nas escolas. Quanto isso é importante, a arte, a cultura, já desde a escola, né, extremamente importante. Tem que fortalecer mais esses aspectos, né, para que a nossa juventude tenha, vamos dizer assim, maior alegria, né? De dizer, poxa, eu sou capaz, né? Mesmo os mais tímidos, né? Eu sou capaz. Isso é importante, não é mesmo? Então, pessoal, é isso aí. Eu gostei dessa parte da cultura. Né? O Brasil é muito rico em cultura, extremamente. Quando o Lula fala, né, dessa questão da TV, né, da TV de mostrar, né, aquilo que os locais, as regiões têm, né, e não ficar nessa questão só Rio, São Paulo, né. Olha o quanto isso é importante. Tem que haver uma abertura realmente, né, porque nos estados e nas regiões, nos locais, há muitos artistas, pessoas, né, ligadas à cultura que precisam ser mostradas. E sendo mostradas nos locais, depois você pode ampliar isso para serem mostradas na região, mostradas, vamos dizer assim, em determinados canais que viabilizem serem mostradas para o país todo, para o mundo, né? Se ocorrer investimento mesmo, né? É extremamente importante, né? O investimento na área da cultura e da educação, da arte. Extremamente importante, porque isso é que traz sensibilidade à vida, né? Sem literatura, sem arte, sem cultura, não se chega a lugar algum. Porque aquilo que você não consegue interpretar e compreender, né, da realidade, através da arte, da literatura, da cultura, isso vem mais fácil. Aí você percebe realmente o que é importante, né? Da sensibilidade, do ato de ver, de enxergar realmente a realidade. Então é isso, pessoal. Estamos juntos aí, né? E vamos lá, Lula presidente. Viram lá o vídeo dos famosos cantando com Lula e a Janja? Eu amei aquele vídeo. Todos estavam de branco, eu estava parecendo final de ano, né? Mas eu acho que a ideia é trazer a paz, né? Branco vamos dizer, uma cor limpa. Eu amo o branco. É uma cor que realmente ela traz a ideia da paz, né? Nós estamos precisando de ter paz de espírito, né? Paz em todos os sentidos. E eu gostei do pessoal cantando. Eu adoro coral. Outra coisa também, né, que eu acho que seria muito legal estar trabalhando a questão dos corais, né? Eu amo corais. Amei aquele vídeo. Me emocionei de pensar, né? Puxa vida, quanta coisa o Lula já passou. A gente precisa se colocar no lugar do outro para perceber o que o outro está passando, né? Chegar no ponto que ele chegou agora, né? Depois de tudo que ele passou. Até parece um pouco com a história do Mandela, né?
Embora o Mandela, eu acho que ele tenha sofrido mais porque ele foi para uma prisão numa ilha, né? Foi muito mais difícil, aprisionado numa ilha. E quando Mandela retornou, vocês já viram a história do Mandela? Quando ele retornou para a África, para reconstruir a África, haviam muitos ingleses lá ainda, né? Porque eles que estavam administrando o país. Mas ele falou para eles, eles estavam arrumando as coisas para irem embora, né? Em outras palavras, ele falou para eles: não fiquem, me ajudem a construir a África. Nós vamos precisar de vocês. É o que o Lula está fazendo. É o que o Lula está fazendo, né? Nesta hora, neste momento, nós precisamos de todos vocês. Nós precisamos de cada brasileiro, né? Para reconstruir a democracia. Eu acho que nem é reconstruir, é construir mesmo, né, de verdade, porque nós não construímos, não. Houve muitas falhas, né? Eu penso que as falhas são importantes para a gente avaliar, verificar os erros e consertar, né? Importante. E refazer, né? Ir aparando ali as arestas e fazer de novo e fazer melhor, né? O Lula está pensando em fazer um governo melhor. Tomara, oxalá, um governo bem melhor para todos nós, né? É isso aí, pessoal. Estamos juntos, juntas, juntes. Lula, presidente do povo, verdade. O Lula é carismático, né, pessoal? Olha, é difícil alguém daquele jeito, né? Desse jeito. O povo carrega ele, né? O povo vem e abraça, o povo quer pegar na mão dele, né? O pessoal pega na cabeça dele e sai... Já viram isso? Sai passando a mão na cabeça do Lula, que é tanta gente lá, eles passando a mão na cabeça do Lula. É muito querido, né? Ele é muito querido. Gente, não adianta, né? Dizer que não. As imagens. Procurem ver